Olá, amigos, vamos a mais um Radar da Semana, domingão, dia 7 de novembro, iniciando aqui com todos vocês mais um Radar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista de investimentos credenciado junto à VMEC, faço parte do time de analistas técnicos aqui da DV Invest e hoje estou aqui mais uma vez para acompanhar todos vocês neste vídeo, passar aí por cima do Ibovespa, do dólar, do DI futuro e de alguns ativos aí que a gente enxerga aí com um viés de poder, tentar aí obter algum ganho durante a próxima semana. Então, antes de iniciarmos a nossa análise, vou rodar a vinheta enquanto você deixa o seu like neste vídeo. Então, já com o Ibovespa aqui na tela, antes de darmos início, esses serão os ativos abordados durante esse vídeo, começando pelo Ibovespa, depois o dólar, DI futuro, Petrobras, Vale 3, Embraer, CESP 6, Raia Drogasil, BID 11, Uzi Minas, Ambev, BIF 3 e Natura. Então, esses serão os ativos analisados neste radar. Vou retirar essa planilha desses ativos para que fique melhor aí a visualização. Então, Ibovespa, que na última semana apresentou aí leve alta de 1,28%, reforçando aqui que perdeu a mínima desse grande candle de baixa, que era a mínima do mensal, mínima do mês de outubro. Então, ocorreu aqui essa perda de mínima, algo que nós já vínhamos aqui anunciando, inclusive, que seria interessante que renovasse aí a mínima no ano, para que quando voltasse aí a recuperação, e a gente espera que essa recuperação venha aí na terceira semana deste mês de novembro, então seria basicamente aqui ainda ter pelo menos mais uma semana dentro deste movimento de baixa, e quando nós falamos sobre movimento de baixa é máximas descendentes e pelo menos aqui mais uma perda de mínima, vindo testar de fato aqui regiões mais abaixo do preço, como por exemplo essa outra região de topo aqui do gráfico semanal, na casa dos 101 mil pontos, próximo também dos 100 mil pontos, então testar ali um pouquinho mais abaixo, apresentar aí pelo menos mais uma ou duas semanas aqui, para em seguida aí apresentar novo movimento de alta, novo sinal de alta, sinalização de fundo, aumentando aí a expectativa de poder aí de fato apresentar uma recuperação um pouquinho mais forte aqui no Ibovespa. No gráfico diário, tendência de baixa, lateralização aqui, basicamente, depois de racionalização de fundo, que foi anulada, inclusive perdendo não só a mínima do fundo, mas a mínima mencionada do gráfico mensal também. Então, sem força aí também para vir testar ali a média móvel de 13 períodos. Então, como mencionado, seria interessante que apresentasse mais uma semana dentro deste movimento de baixa. Então, que essa próxima semana, mesmo que feche ali no 0 a 0 ou até no positivo, mas ainda dentro de um movimento de baixa com as máximas descendentes, para que quando, o que eu acabei de mencionar, que quando voltar aí, que volte com um pouquinho mais de força aí na ponta compradora, aí realmente com uma possível reversão, inclusive, aqui no Ibovespa, tanto no curto prazo quanto no médio prazo. Falando um pouquinho agora do dólar no gráfico semanal, que na última semana caiu 1,77%, perdeu aqui a mínima da semana anterior, então iniciando agora um processo de correção. Esta perda de mínima é um sinal de correção, o que aumenta a expectativa de poder ou termos aqui um dólar de lado, andando um pouquinho mais de lado, e aí a média móvel que busca o preço, ou ainda acentuar um pouquinho mais essa queda, vir buscar de fato aqui a média móvel de 13 períodos, para na sequência poder gerar nova sinalização de alta. Mas por que sinalização de alta? Porque a tendência aqui é de alta no médio prazo, então a expectativa maior, por enquanto, mesmo com esse processo de correção, é que quando tocar níveis de suporte como a média móvel e topo anterior, na casa aí dos 5.454, é de poder gerar novas sinalizações de alta. Essa é a maior probabilidade, por enquanto, para o dólar. Dando uma olhadinha no gráfico diário, então basicamente seria o dólar aí na próxima semana vir buscar essa região de preço aqui na casa dos 5.504, a média móvel aqui que é a proximidade da média móvel do gráfico semanal também, ali no 5.477. Então, o que aumenta essa expectativa é novas perdas de mínimas aí durante a semana. Então, novas perdas de mínimas vão aumentando aí a expectativa de termos um dólar dentro de um movimento de queda na próxima semana. Falando um pouquinho agora do DI 25, que na última semana apresentou leve queda de 0,66%, não ocorreu aqui superação de máxima de uma semana anterior, então
foi um primeiro indício aí de perda de força por parte dos compradores, embora não tenha ocorrido aqui a sinalização de correção, que seria a perda de mínima, aumentando a expectativa ou do movimento lateral ou ainda de um movimento de queda, mas já conseguimos aí enxergar por essa não superação de máxima, uma perda de força por parte dos compradores. No gráfico diário isso daqui fica mais claro, então iniciou de fato aí um processo de correção e existe a expectativa de poder vir testar a média móvel de 13 períodos, algo que não acontece aí há um bom tempo, desde o dia 15 de outubro. Então, testar aí a média móvel e poder voltar a gerar nova sinalização de alta na sequência. Só não esperaria muita coisa para cima, caso essa sinalização de alta ocorra, porque se de fato vier testar a média móvel, vai perder aqui a mínima do gráfico semanal, então vai perder ali a mínima do gráfico semanal, gerando sinal de correção, e por conta disso, onde se encontra aqui no gráfico mensal também, em cima de níveis de preço de resistência, vai aumentando aí a possível correção também no médio a longo prazo, também pelo gráfico mensal, depois de um movimento mais esticado também. Então por conta disso, caso ocorra essa sinalização de alta, para quem for aí operar DI futuro, posicionar um stop aí abaixo do fundo possível, tá? E não forçando tanto a barra aí assim para cima, tá? Sabendo que provavelmente vai gerar aí um sinal de correção no médio prazo também. Falando um pouquinho agora de Petrobras, na última semana apresentou forte queda de 5,14%, inclusive a Petrobras e a Vale, que é o Vale 3, que é o próximo ativo que eu vou comentar. Os dois ativos caíram muito forte na última semana e foram aí um dos responsáveis por puxar o Ibovespa para baixo. Então, embora tenha fechado em alta o Ibovespa com 1,28% de alta, a Petrobras e a Vale, que tem peso aí juntas de aproximadamente 20%, 22% dentro do índice, puxaram bastante aí o Ibovespa para baixo. Então, vocês podem ver aí que vários ativos fecharam forte durante a semana. Magazine Luiza, que fechou com mais de 15, Via Varejo também. Então, vários outros ativos, BID11, que fechou com quase 30. Foram muitos ativos aí que fecharam no positivo, em forte alta, inclusive. E Petrobras e Vale que acabaram segurando aí o Ibovespa um pouquinho para baixo. Enfim, Petro fechou aí com queda de 5,14%, perdendo a região da média móvel de 13 períodos, aumentando a chance de vir buscar regiões de fundos anteriores. Então, basicamente aí a casa dos R$ 24,93 até um pouquinho mais abaixo ali nos R$ 24,37, o que aumenta a chance de poder vir de fato testar essa região. Seria aí realizar uma nova perda de mínima aqui pelo gráfico semanal. Para isso seria basicamente dar continuidade aqui no movimento de queda pelo gráfico diário também, que já vem um pouquinho mais esticado, mas de poder vir testar aqui essas regiões de fundo, conforme eu acabei de mencionar ali, perto aí da região dos R$ 24,65. Então, aumentando aí muito a chance de poder vir de fato entrar aqui na casa dos R$ 24,00 na próxima semana aí a Petrobras. Enquanto não ocorrer nenhuma sinalização de alta, nenhuma superação de máxima de um candle anterior, a maior expectativa realmente é de continuidade deste movimento de baixa. Então, inclusive reforçando, para quem tiver posicionado aqui no curto prazo, em comprado aí, recomendo posicionar um stop abaixo dessa mínima, caso ela seja perdida, abaixo aí dos 25,77, gera aí mais uma sinalização de saída dessa operação, tá, pessoal? Não recomendo ficar posicionado aí no papel. Próximo ativo, Vale 3, gráfico semanal, forte queda, 10,47%, perdeu a mínima da semana anterior. Depois de gerar ali sinalização de topo descendente, apresentou forte queda aqui. Se a gente der um zoom menos no gráfico, a gente consegue ver que tem um vazio aqui. Então, não tem nenhum nível de suporte relevante aí pela frente na Vale 3. Então, o que aumenta a expectativa de uma nova perda de mínima, continuar aqui este movimento de queda. Se a gente colocar pelo gráfico mensal, o próximo nível aí mais relevante de suporte seria essa faixa aqui da retração de Fibonacci, na linha aí dos R$ 62,86. Então, essa nova perda de mínima aqui pelo gráfico semanal aumenta aí a expectativa de poder vir testar essa região aí mencionada e que pode vir a apresentar aí certa recuperação no curto prazo também. Então, esticar um pouquinho mais, bater naquela região e gerar novo sinal de alta aqui no curto prazo, abre possibilidade de compra aí contra a tendência, então uma compra um pouco mais arriscada, lembrando sempre de posicionar um stop da operação e colocar em menos capital. Como é uma compra contra a tendência, esse movimento aqui de possível alta tende a não ser tão forte assim, tá? Então, se aproximou da média móvel de 13 períodos também, gerou sinalização de topo, foco em venda de possível saída dessa
possível compra também durante a semana, tá? Seria uma operação realmente contra a tendência por conta desse viés aí mais negativo. O fechamento do preço para baixo dessa região de suporte, possível suporte aqui da retração de Fibonacci, vai aumentando a chance de poder vir buscar níveis mais abaixo do preço. Então, poder vir testar também depois ali a região dos R$ 53,34, tá? Então, um viés bem negativo aí para Vale no curto, médio e longo prazo. Próximo ativo aqui, Embraer, Embr3, gráfico semanal. Embraer aqui está dentro de um processo de correção aqui no preço, bateu na média móvel de 13 períodos. Essa semana voltou a fechar acima ali, apresentou alta de 5,38%, tendência de alta. Se na próxima semana aqui ocorrer essa superação de máxima, abre possibilidade de compra, tentando pegar um novo movimento, posicionando um stop aqui abaixo da mínima desse possível fundo na casa aí dos R$ 21,17. Mas para gerar a compra precisa ocorrer essa superação de máximo, precisa gerar o sinal aí de entrada na operação. Próximo ativo, CESP6, CESP6 gráfico diário, que apresenta aqui uma tendência de alta, mas iniciou um processo de correção aí no finalzinho dessa semana, o que aumenta a expectativa de poder aí ter mais alguns pregões de lado. E se ocorrer aí nova superação de máxima na sequência, nova sinalização de alta, abre possibilidade de compra. Mesmo se esticar um pouquinho mais aqui para baixo e testar a média móvel de 13 períodos, essa sinalização de alta aqui também, fundo ascendente, abre também uma possibilidade de compra aí no papel, tentando pegar a continuidade dessa tendência e também a continuidade deste movimento de alta pelo gráfico semanal. Próximo ativo, Raia Drogasil, gráfico diário, dentro de um forte movimento de alta. Se a gente olhar aqui pelo gráfico semanal, apresentou uma forte semana de alta, mais uma na sequência superando aqui a máxima, bateu ali numa região de resistência, que é a média móvel de 13 períodos. Então, se durante a semana apresentar aqui uma correção, mesmo que seja também um pouquinho mais forte em direção à média móvel, e um novo sinal de alta, abre possibilidade aí de compra também no curto prazo da Raia Drogasil. Então, possível compra aí mais para o finalzinho da semana também este papel, mas é um papel para se ficar de olho aí, enquanto muitos ativos aí do mercado caindo forte, esse ativo nas 2 últimas semanas aí apresentando uma boa alta. Então, ficar de olho. Se corrigir, melhor ainda se corrigir de maneira mais fraca e gerar novo sinal de alta ali na sequência, também abre possibilidade de compra. Próximo ativo, BID11. BID11, gráfico semanal, gerou a sinalização de alta, como eu havia mencionado para vocês, 30% ali de alta, voltou aqui no gráfico semanal ali, gráfico diário voltou para cima da média móvel de 13 períodos, e como voltou com força aí para cima de região de resistência, que é a média móvel e esse fundo anterior, se apresentar uma correção um pouquinho mais fraca aqui, em cima da média móvel também, 3 dias ali pelo menos, e gerar novo sinal de alta aqui na sequência, também abre possibilidade de compra, tentando pegar aí a continuidade deste movimento, pelo menos ali até a região da próxima média móvel, e essa região de topo também ali na casa dos R$ 50,90. Então, ficar de olho aí, se corrigir de maneira mais lateral aqui em cima da média móvel, abre possibilidade de compra no decorrer dessa semana. Próximo ativo, Usim 5, que se a gente olhar aqui pelo gráfico semanal, está dentro de uma forte tendência de baixa, o gráfico diário também, mas um movimento já bem esticado, aqui também pelo gráfico diário um movimento mais esticado, então se apresentar aí mais 1, 2 candles com corpo pequeno, com a máxima aqui bem próxima da mínima, e gerar, deixa eu desenhar de novo, e gerar nova sinalização de alta aqui, nova sinalização de fundo, abre aí uma possibilidade de compra contra a tendência, tentando pegar aí um repique do preço até a média móvel de 13 períodos, tá? Então, ficar de olho aqui neste papel também, que pelo gráfico semanal está ainda próximo de uma zona aí de suporte, embora tenha confirmado um fechamento abaixo aí, tá aqui bem em cima dessa mínima, abaixo do fechamento, mas bem em cima ali da mínima daquele fundo, na casa ali dos R$ 12,02. Então, se ficar aqui com fraqueza para cair e gerar novo sinal de alta na sequência, abre possibilidade de uma compra aí, tentando pegar um possível repique do preço. Próximo ativo, Ambev, que no último radar da semana eu havia comentado que eu não compraria aqui nessa superação de máxima, eu aguardaria por uma correção aí do preço seguido de um sinal de alta para uma compra de curto prazo. E o ativo aí andou, né, na última semana, subindo 5,36%. Então, ainda é um ativo também que eu mantenho no meu filtro. De que forma? Apresentou correção que eu estou aguardando aí já há uma semana e gerou um novo sinal de alta na sequência.
eu estou voltado aí a abrir compra neste papel. Então, são papéis aí que mesmo sem ainda gerar a sinalização que nós gostaríamos, eles continuam aí no filtro das nossas operações. Então, gerou aí até mesmo uma correção um pouquinho mais fraca e novo sinal de alta, ou até mesmo lateral aqui também e uma nova sinalização de pivô de alta. Foco em compra aí também durante a semana na Ambev. Seria interessante ter pelo menos aí uns 3 dias aí de correção, seguido de uma nova superação de máxima aqui no gráfico diário. Próximo ativo, PIF3. PIF3 também dentro de um movimento de alta aqui no semanal. Na semana retrasada gerou ali uma semana de boa alta de 4,7%. Aí nessa semana gerou mais uma semana positiva de quase 7% de alta e sinalização de fundo, voltando para cima da média móvel de 13 períodos. Então aqui também, se corrigir de maneira mais fraca aí durante a semana e gerar novo sinal de alta aqui na sequência, também abre possibilidade de compra no curto prazo aqui do papel. Mesmo se for uma queda um pouco mais acentuada, vindo um pouquinho para baixo da média móvel e gerando novo sinal de alta depois acima, também abre possibilidade de compra aqui no curto prazo de BIF3. E, por fim, Natura, NTCO3, que está apresentando aqui tendência de baixa. E depois dessa correção aqui de maneira mais lateral, a expectativa é de que possa dar continuidade aqui neste movimento de queda. Tá? Só que, quando eu olho para o gráfico semanal, esse movimento bem esticado aqui para baixo, as mínimas aqui ascendentes, então já está com dificuldade de apresentar a continuidade deste movimento de queda. Então, se durante a semana apresentar aqui um novo candle de alta, voltando para cima dessa região da média móvel de 13 períodos e desses topos anteriores aqui, abre possibilidade de compra aí, tentando pegar um possível repique do preço, possível continuidade aí do preço, vindo buscar níveis um pouquinho mais altos aqui, possivelmente fechando aqui também essa região do gap, na casa aí dos R$ 42,81. Então seria basicamente o que? Gerar sinalização de alta aqui pelo gráfico semanal, apresentando aí um possível repique também, tentando se aproximar um pouco ali da média móvel de 13 períodos. Mas precisa apresentar aqui esse retorno do preço, anulando aqui esses dois topos, tá, pessoal? Preferencialmente esse primeiro na casa dos R$ 40,95 e o segundo aí na casa dos R$ 41,24. Então é isso, pessoal. Agradeço aí pela atenção de todos vocês. Desejo a todos um ótimo resto de domingo aí. Espero que todos tenham tido um excelente final de semana e boa semana a todos. E um abraço.